Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje nós vamos falar de um assunto extraído do livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11 ao 13, cujo título é Só depende de nós. Na carta escrita aos Coríntios, Paulo nos exorta que, embora sejamos redimidos por Cristo Jesus, desfrutamos de sua graça divina, ainda estamos sujeitos a ser rejeitados. Rejeitados por um Deus amoroso, um Deus de justiça. Seremos rejeitados se a nossa vida for levada de qualquer maneira. Paulo nos mostra exemplos como pano de fundo o povo de Israel, que foi a nação escolhida por Deus para ser o seu povo. As Escrituras Sagradas declaram que Deus não se agradou da maior parte dessas pessoas. Porém, também declara que todos eles andaram debaixo da nuvem e que todos passaram pelo Mar Vermelho a seco quando ele se abriu. Então esses homens e essas mulheres tiveram experiências com Deus, experiências maravilhosas. Foram maravilhas feitas por Deus, milagres feitos por Deus. Todos sentiram e presenciaram a grandeza do poder de Deus. E, no entanto, Deus não se agradou da maior parte deles. Esses homens, irmãos, tirando a rudez da época em que eles viveram, são semelhantes a nós em todos os aspectos. Pois assim como nós, eles beberam da mesma bebida espiritual. Eles bebiam da pedra espiritual que os seguia. E essa pedra era Cristo. Embora não tenha sido apresentado a eles como Cristo. No entanto, mesmo andando sob a nuvem, passando pelo Mar Vermelho a seco e bebendo a bebida espiritual, eles se contaminaram. E a maior parte deles foi rejeitada por Deus. E aí surge a pergunta: por que eles foram rejeitados? Paulo nos mostra pela experiência de Israel que muitos cobiçaram coisas más, como a idolatria, o pecado, a imoralidade e coisas que não são toleradas por Deus. E se Deus não tolerou essas coisas no povo escolhido, Ele também não vai tolerar os pecados dos cristãos da nova aliança. Isso é uma verdade, irmãos. O juízo veio sobre os israelitas desobedientes e deve servir como exemplo e advertência para nós, para que não venhamos a cobiçar as coisas más. Porque se formos infiéis, irmãos, para com Deus, assim como Israel foi,
também seremos julgados e não entraremos na pátria celeste prometida. Paulo nos exorta e a palavra de Deus é a confirmação eficaz para essa exortação, de que o fato de sermos eleitos por Deus como filhos, não podemos jamais pensar em nos entregar ao pecado, à idolatria, à imoralidade, satisfazendo a nossa carne. Se fizermos isso, estamos correndo riscos inestimáveis, uma vez que com toda certeza teremos que prestar contas de nossas ações que nós realizamos nesta terra diante do juízo final. Também, irmãos, não podemos e não devemos querer justificar nossos pecados com a desculpa de que somos imperfeitos, que somos humanos. Sim. E muito menos falar que todos pecam. É uma verdade, todos pecam, sim. Mas não resta nenhuma dúvida que todos pecam. Mas a palavra também nos fala que ninguém precisa cair da graça e da misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo nos afirma que Deus dá a cada um dos seus filhos a graça suficiente para vencer todas as tentações e assim resistir ao pecado. Deus até permite sermos tentados. Sim. Mas nunca essa tentação será maior do que aquela que possamos suportar. Também, ocorrendo a tentação, Deus proverá os meios de a suportarmos e vencermos. Porque a graça de Deus, o sangue de Cristo Jesus, a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo que em nós habita proporcionam poder suficiente para a guerra do cristão contra o pecado, contra as hostes espirituais da maldade. Então não há desculpa. Lembre-se sempre, só depende de nós. Se nós resistirmos a todas essas coisas, se nós nos entregarmos ao pecado, não é porque a graça divina não foi suficiente, e sim porque deixamos de resistir aos nossos próprios desejos pecaminosos. A graça sempre vai ser suficiente. A nossa vontade é que tem de ser aniquilada. Deus já nos deu tudo o que precisamos. Ele nos deu o seu amor, a salvação mediante Cristo Jesus, sua intercessão por nós no céu, a habitação do Espírito Santo em nosso interior e o seu batismo, a comunhão com os santos e a inspirada palavra. Essas coisas são suficientes para satisfazer as necessidades do cristão em tudo que diz respeito à vida e piedade. Com elas, podemos suportar toda a tentação. Sim, podemos suportar toda a tentação. E podemos vencer, se esse for realmente o nosso desejo. E para isso, podemos contar com a fidelidade e o poder de Deus.
Por isso, somos advertidos, irmãos. Devemos distinguir entre o santo e o profano, entre o que é de Cristo e o que é do diabo. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Está escrito lá no livro Mateus, capítulo 6, versículo 24. O nosso objetivo principal deve ser de agradar a Deus e promover a sua glória. Tudo que não pode ser feito para a glória de Deus, então não deve ser feito de modo algum. Devemos honrar a Deus com nossa obediência, com nossas ações, com o nosso trabalho, com a nossa confiança, nossa fé e lealdade a Ele. Deus deve ser o alvo de nossa vida, o teste de nossas ações. Nós fomos chamados para seguir a Cristo, seguir o exemplo de Cristo e nos tornar semelhante a Ele. Essa semelhança, irmãos, está no amor e na justiça. Está na aversão ao pecado, na compaixão, reprovando os cruéis, os desumanos, os insensatos, insensíveis ao sofrimento e às necessidades dos seus semelhantes. Todas essas coisas, irmãos, ficaram gravadas nas Sagradas Escrituras para nos advertir contra o pecado e o cair da graça de Deus. Devemos lembrar que Deus é fiel e não muda jamais, e que a nossa salvação só depende de nós. Amém.